Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos chegando com mais uma edição do programa Memória Acadêmica Trajetórias. A você, um forte abraço, meu muito obrigado pela sua audiência, amizade e companhia. Este é um dos melhores programas de cultura da nossa região. Neste programa falamos de livros, escritores, poetas, repentistas, leitores, da boa música e do direito contemporâneo. É um momento de pura interação com o nosso verdadeiro eu científico e literário. Eu sou Ricardo Alfredo. A você aqui da cidade, de toda a nossa região, o nosso muito obrigado por abrir a porta de sua casa e permitir que adentremos com o melhor da nossa cultura. Estamos todos os sábados, às 19 horas, dentro da programação da grade da TV Câmara Mossoró e também assim dentro da grade da TV TCM Telecom. Nosso convidado de hoje é Antônio Clóvis Vieira, advogado, professor, licenciado em matemática, funcionário da CAERN, técnico em informática industrial, mestre em educação, cidadão, preocupado com a ética e qualidade de vida, é um poeta, cordelista, é um grande instrumentador de sentimentos no cordel. No cotidiano, é um professor que hoje está aposentado. Antônio Clóvis Vieira é martinense de nascimento e de coração cidadania de Mossoró, filho de Jorge Julião da Silva e Maria Alexandrina da Conceição. Nascido em 13 de dezembro de 1964, chegou em Mossoró em 1970, aos 5 anos de idade, e não saiu mais daqui. Ingressou como nos trabalhos de evangelização social ali com o Padre Guido, na paróquia São José, quando jovem. Hoje é casado com Maria da Saúde Torres, onde tem 3 filhos, Diogo, Cristina e Davi Lucas e Gabriela Vieira. Hoje também já é avô, tem sua netinha Maria Yasmin. Antônio Clóvis Vieira, como eu disse, é escritor cordelista e são várias as produções, são vários cordéis, livros lançados como Lembranças e Rimas, Contribuição Social, do Professor Leigo, dentro da área de Direito e de Interdisciplinaridade, muitos lançamentos também. É membro da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, subsecção Mossoró, do Sindicato dos Servidores Públicos de Mossoró, da Associação de Empregados da ACERN e Sindicato dos Empregados da CAERN. Atualmente, participa de várias atividades, entre elas as culturais, primeiro ocupante da cadeira número 5 da Academia de Letras de Martins Alain, tendo como o seu patrono Eliseu Vitania, integrante das atividades como Ciências Jurídicas e Sociais, que é uma das maiores academias que nós temos aqui na nossa região. Também faz parte do COFOC, que é o FROCOR de Mossoró e de toda a região do estado do Rio Grande do Norte. Também da ASCRIM, Associação dos Escritores. E hoje o nosso tema é a aposentadoria do INSS 2025. Vamos falar sobre idade mínima, essa mudança, essas novas regras de transição, reforma da Previdência, a continuação dos ajustes dos requisitos, como idade mínima, tempo de contribuição, pontuação, o quanto vale essas pontuações e como simular o benefício. Esse programa, ou essa programação da aposentadoria, é para a gente ter uma ideia dessas mudanças de 2026. Os assegurados do INSS, da Instituto Nacional de Seguros Sociais, enfrentarão novos degraus nas regras de transição criadas pela reforma da Previdência de 2019. Essas previsões, ou estão previstas essas mudanças automáticas, e elas têm um impacto na vida de todos os cidadãos, redefinindo novos requisitos para a aposentadoria. Então, gente, essa nova aposentadoria, essas novas regras que estão sendo adaptadas para 2026, a gente precisa discuti-la aqui, principalmente, como eu falei a vocês, a aposentadoria. As regras definitivas da reforma da Previdência fixa para o regime de Previdência, o RGPS, idade mínima definitiva para mulheres, 62 anos, homens, 65.
tempo mínimo de contribuição, 15 anos para mulheres, 20 anos para os homens. E aí há muitos segurados ainda se enquadram em regras de transição que vão aumentando progressivamente os requisitos até que estejam todos sob o regime definitivo. E agora a gente pode conferir, de um modo geral, essas regras de transição, certo? E aí as regras de pontuação é muito importante, que a gente vai discutir aqui com o doutor Antônio Clóvis, porque elas funcionam numa soma de idade, tempo de contribuições, e aumentando esse pento até alcançar o limite máximo de 100 pontos para mulheres, 105 para homens. Agora, em 2026, é necessário atingir 93 pontos para mulheres e 103 para homens, além do tempo mínimo de contribuição para mulheres que tenha, no mínimo, essa contribuição, e tem a idade de 35, né? 35 os homens também num período de contribuição. Passando todo esse degrau aí, que a gente não vai comentar, vai deixar para o doutor Antônio Clóvis, que é a soma desses dois valores, dando 93 pontos, que ele aqui está habilitado já para trabalhar conosco já as regras de idade mínima, progressiva, mais o tempo de contribuição para os nossos dias. A aposentadoria, que é importante, porque a aposentadoria de contribuição e idade mínima, a gente vai comentar a fio aqui, tirando todas as principais dúvidas do que ocorre nessa graduação. Em 2026, a exigência é que o homem e a mulher estejam paritariamente, ou seja, o tempo de contribuição e o tempo de idade vai interferir justamente no período de aposentadoria. Nós temos a aposentadoria geral do INSS, todos, e a aposentadoria própria que alguns municípios e estado têm. Bom, gente, dito isso, o doutor Antônio Clóvis está conosco e a gente tem um vídeo especial, afinal são dois, que é o hino oficial da ACEJUS e, em especial, também o aniversário do meu colega, amigo Sérgio Coelho. Sérgio, parabéns ao confrade Sérgio Coelho. A ACEJUS traz todas as gratulações e todos os parabéns e todos os desejos que você possa receber nesse grande dia que é o seu aniversário. Sérgio é um homem além do seu tempo. Sérgio Fernandes Coelho, um bom homem de tradição familiar, digno, muito competente, e é o nosso eminente confrade, os nossos votos de anos e mais anos de vida pela frente, com saúde, disposição para continuar na sua luta, na sua fé, fé na vida e luz em todo o seu coração. Parabéns, Sérgio! Que brota dos ventos, celebrando o direito ao porvir, resistência, farol da liberdade, igualdade, a te impelir. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Em Mossoró há de filhos impávidos, quer no berço de um povo varonil, tu ressoas futuros e glórias, e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honra
ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Mossoró de filhos impávidos, terno berço de um povo varonil, tu pessoas, futuros e glórias, e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais, como a águia soberana te elevas, promovendo o direito ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Bom, gente, como lá no início nós tocamos no assunto, vocês viram aí o currículo do Dr. Antônio Clóvis Vieira, viram a nossa temática. Hoje a gente está tratando de aposentadoria, principalmente da mini-reforma de 2026 agora do INSS, e a gente trouxe aqui um advogado especialista nessa área, Dr. Antônio Clóvis Vieira, atuante aqui na cidade de Mossoró. Você também assistiu aos duas peças principais que a gente trouxe, que foi o hino oficial da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais e, em conjunto a ela, o especial aniversário do nosso colega advogado, benfeitor social, Sérgio Coelho Fernandes. Né? Doutor Clóvis, seja bem-vindo ao nosso programa. Opa, doutor Ricardo Alfredo, uma satisfação aqui estar com você novamente, né, aqui na TV Câmara, com a memória acadêmica Trajetórias, e hoje na TV aberta, né? É verdade, estamos de parabéns. Parabéns, né? Está na TV aberta. E, Ricardo, a gente vai tratar desse assunto, que é um assunto que é muito caro para mim. Eu gosto muito do direito previdenciário, você sabe, eu já ensinei na faculdade essa cadeira específica de direito previdenciário. E só para modular um pouquinho, nós temos dois tipos de previdência, que é o de regime de previdência, que é o regime geral de previdência social, ou seja, o INSS, e o regime próprio de previdência social, que foi regulamentado com a emenda constitucional 103 de 2019, certo? Que ela está no artigo 40 da nossa Constituição. Ou seja, a possibilidade dos entes federados, União, Estados, município e Distrito Federal, estabelecerem ou criarem regimes próprios de previdência social. Isso é uma coisa. A outra coisa é o regime geral de previdência social. Só para a gente esclarecer um pouco, o que não é regime próprio, por exemplo, a Prefeitura aqui de Mossoró é o regime próprio de previdência social, que é a nossa Previm. Verdade. Está aí. O Estado do Rio Grande do Norte está o IPERN. O IPERN, verdade. Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Norte. É regime próprio. Então, o que não se captar para esse regime próprio, a União também tem seu regime próprio, e outros estados, outros municípios têm o seu regime próprio. Vai para o regime geral, ou seja, para todo mundo. Então, o que nós vamos tratar hoje aqui especificamente, para a gente também não se furta a responder alguma coisa, se aparecer por aí, é o regime geral de previdência social. É o nosso famoso INSS. O regime geral do INSS é o mais abrangente e é o mais preocupante, né?
assim, no sentido geral. Aí você pode estar em casa se perguntando qual é a preocupação que traz ele. É o desconhecimento por grande parte da população da atuação, da aposentadoria e da atuação do INSS. Por exemplo, a gente escuta muita pessoa dizer assim, as pessoas comentarem, já tenho 15 anos de contribuição, esses 15 anos de contribuição, eu preciso continuar contribuindo? O doutor Ricardo Alfredo, a emenda de 103 de 2019, ela acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição. Acabou mesmo. Hoje não existe. Existia uma transição. Para acabar, eles fizeram uma regra de transição, que já está se acabando praticamente a regra de transição. Então, hoje, você só se aposenta se for por idade. Mulheres aos 62 e homem aos 65. Só que, concomitante com a idade, você tem que ter o tempo mínimo de contribuição, que são aquela nossa famosa 180 contribuições, ou seja, 15 anos de contribuição. Se você não tiver 15... As mulheres chegaram aos 62 anos de idade e não tiver os 15 anos de contribuição, não se aposenta. Não se aposenta mesmo. E vamos criar vários problemas sociais, inclusive, porém, a justiça está aí para corrigir esses erros. Algumas distorções, né, que acontecem. Clóvis, baseado nisso, nessas distorções, também assim, no imaginário popular, em relação à aposentadoria, as pessoas sempre se perguntam, e nos perguntam, e perguntam principalmente aos especialistas, aos pesquisadores como eu e outros, as pessoas perguntam aos pesquisadores, e aí, eu posso me aposentar sem nunca ter contribuído? Olha, a aposentadoria exige a contribuição. Exige que você contribua, certo? Para se aposentar. Isso na questão previdenciária. Agora, na questão social, especificamente na questão social, a pessoa, o Estado tem a obrigação de prover a mantença de quem não tem condições de se manter. Por exemplo, o idoso. A gente pode discutir um pouquinho também a questão do idoso. Mas o idoso, se ele não tiver condições de prover sua própria mantença, o Estado, a União no caso, tem a obrigação de pagar um salário mínimo a ele por mês, a título de BPC, que é benefício de prestação continuada, não é aposentadoria. É um programa social, não é aposentadoria. Então, só voltando à sua pergunta e resumindo, você só se aposenta se tiver contribuído. Você só se aposenta se tiver a idade. Você só se aposenta se tiver o mínimo tempo de contribuição. Porém, para as pessoas pobres na forma da lei, tem gente que tem um certo preconceito sobre esse termo pobreza, mas pobre na forma da lei. E para a lei, quem é pobre? É quem a renda per capita não seja superior a 1/4 de salário mínimo mensal. Só que o STJ já definiu que é meio salário mínimo, certo? Então, pobre na forma da lei tem o direito de receber um salário mínimo por mês, que não é aposentadoria, é um programa social. Uma prestação continuada, né? É BPC, benefício de prestação continuada. Certo? Muito bem. Que muita gente, desculpa, por favor. Muita gente também conhece como a lei do amparo. E tem muito a ver. No final termina sendo lei do amparo. Né? Lei do amparo. Bom, você que está em casa aí ligado conosco, ligou a TV agora, hoje temos a presença especial do professor Dr. Antônio Clóvis Vieira, está aqui conosco, tratando exatamente do assunto benefícios e aposentadorias. Né? Muita gente tem comentado conosco, que a gente encontra, sabe, quando eu vou nos locais, as pessoas comentam, rapaz, eu ouvi o programa lá, eu queria que você nos trouxesse informação em relação à aposentadoria, que a gente pergunta, e é uma dúvida, porque a maioria, como eu disse aqui no início, faz parte do regime geral. E como é a maioria mesmo, as dúvidas são latentes no meio social. Clóvis, aquela ideia dessa nova
reforma do INSS, eu andei dando uma pesquisada, até porque eu escrevo sobre isso também, né, em jornais e revistas, nos jornais que eu escrevo aí, comento. Houve uma desproporção, pelo menos no meu ponto de visão. As mulheres ficaram com 15 anos de contribuição, os homens com 20. Né? A lei diz mais ou menos que a Previdência, essa contribuição da Previdência, né? Todos os salários de contribuição, o assegurado recebe 60%, em média, mais 2% ao ano. Por ano trabalhado. Por ano trabalhado. Não é isso? É a ideia do cálculo atual. Você quer nos trazer essa ideia desse cálculo, doutor Cruz? Eu trago. O cálculo é o seguinte, é bastante simples para a gente que é da área. Mas para explicar para a comunidade de maneira geral, você que tem uma grande vivência na área jurídica e também na área de educação, que eu sei disso, eu também posso até trazer uma questão. Você disse que nossa situação no ambiente que a gente vive. Eu sei que você vive num ambiente universitário, um ambiente escolar, né, também. Mas a gente vai levar isso aqui para o pessoal, é que hoje teve essa transição, certo? Foi uma transição. Não é uma reforma, porque já em 2019 já era previsto isso, que ia chegar nisso. Esse modelo de transição. Que ia ser isso. A pessoa hoje vai se aposentar, antigamente ela era com 80% dos seus maiores salários de contribuição. Hoje em dia, você vai por todas as contribuições, ou seja, se você ganhou R$1.000 durante 10 anos e R$10.000 durante mais 10 anos, vai somar isso tudo e vai fazer a média, certo? Antigamente, eu acho que eu consegui. Antigamente, como era? Você ia jogar fora esses R$1.000 e pegar... trabalhar com valor maior. Só com valor maior. É verdade. Isso mesmo. É verdade. O que é que você faz? Hoje, tem a coisa do fator previdenciário também, mas hoje se você chegou aos 62 anos, mulheres, não, 67, o homem é quanto? É 67, né? E com 20 anos de contribuição, o que é que vai acontecer? Você só aposenta só com 60%. 60%. Ou seja, se você ganha R$10.000, claro que isso supera o teto, mas eu estou só ajeitando a conta, né? Entendi. Só ajeitando a conta. Se você, para ficar mais fácil, que o teto hoje é 8.000 e pouco, mas vamos dizer que seja R$10.000. Se você faz a média lá, der uma média de R$10.000, você só vai ficar ganhando 60% daquilo. R$6.000. R$6.000. E mais... É verdade. 2% por cada ano que você passar na ativa. Que excedeu os 15, né? Ou os 20 para o homem. Mais 2%, por exemplo, se você tiver 10 anos, 20 anos, tiver 22, você era 60% de 10.000, é 6.000, uma conta fácil. Isso. E você vai, por cada ano que trabalhar mais, você vai ganhar 2%. Gente, é assim, interessante esse assunto, porque, doutor Antônio Clóvis, aonde a gente passa, e as pessoas sabem que nós somos pesquisadores desse tema e de outros temas adjuntos, então cria-se essas perguntas. Eu acredito que o senhor, quando anda, é bombardeado, né, em supermercado, em todos os lugares, fazendo exatamente essa pergunta. Gente, eu lamento, o tempo é curto demais. Nós vamos dar uma paradinha. A gente vai voltar com o doutor Antônio Clóvis aqui, que é muito interessante. Esse é um assunto para 3 ou 4 programas. Eu sei que o senhor é muito ocupado, mas é um assunto longo, bonito e que a sociedade gosta de saber. Nós vamos dar uma paradinha agora e vocês vão ficar com o grupo Encanto. Diversas canções com o Grupo Encanto. O Grupo Encanto, gente, ele pertence à Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, liderado pela doutora juíza Welma Menezes, doutor Paulo Fernandes e um outro grupo grande com Gideão sendo maestro. Tem encantado a gente. Vamos ouvir aí as belas canções do Grupo Encanto e a gente volta já. Ouvindo o toque do martelo na poeira, ninguém melhor que mexe as mãos na madeira. Com
sua arte criou muito mais de 10. Eu me criei, matando a fome com tareca e mariola, fazendo versos dedilhados na viola, por entre os becos do meu velho baçoral. Tengo, lego, tengo, lego, tengo, lego, tengo, tengo, lego, tengo, lego, tengo, lego, tengo, pegando oi. Tengo, lego, tengo, lego, tengo, lego, tengo, tengo, lego, tengo, lego, tengo, lego, tengo, pegando oi. Tudo em volta é só beleza, sol do abril e a mata em flor, mas aço preto, cego dos olhos, não vendo a luz aí canta de dor, mas aço preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor. Talvez por ignorância ou maldade das pior, curar os olhos do osso preto, pra ele assim as canta melhor. Curar os olhos do osso preto, pra ele assim ai canta melhor. Faço preto meu cantar, é tão triste como o teu. Também roubaram o meu amor, que era a luz aí dos olhos meus. Também roubaram o meu amor, que era a luz ai dos olhos meus. Tengo, lego, tengo, lego, tengo, lego, tengo, tengo, lego, tengo, lego, tengo, lego, tengo, pegado oi. Tengo, lego, tengo, lego, tengo, lego, tengo, tengo, lego, tengo, lego, tengo, lego, tengo, pegado oi. Serviço de emergência CIOTS, em que posso ajudar? Moça, me ajude! Ele está me batendo, vem rápido! Mantenha-se em um local seguro, as viaturas estão a caminho. Em caso de violência contra a mulher, não esconda, denuncie. Conte com a Patrulha Maria da Penha. Prefeitura de Mossoró. Bom, gente, você que ligou sua TV, a gente agradece pela sua audiência, amizade e companhia. Todos os sábados estamos aqui às 19 horas com o programa Memória Acadêmica Trajetórias. Sempre um tema social relevante. Aqui tem sentado escritores, poetas, repentistas, grandes juristas, juízes, promotores públicos. A gente tem trazido aqui uma diversidade, médicos, professores, pessoas do povo, para conversarmos
sobre a nossa sociedade, a sua formação, né? Principalmente educadores que têm formado a grande sociedade. Hoje você que está em casa, ligou sua TV agora conosco, eu já agradeço sua audiência, amizade e companhia. Está conosco o doutor Antônio Clóvis Vieira, advogado, professor, presidente hoje ali do Rotary Club Mossoró, será governador adjunto do Rotary Club, é o vice-presidente da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, é um grande escritor. E a gente tem que aproveitar a sua presença aqui para ele nos trazer várias informações. Por exemplo, doutor Clóvis, vamos pegar o regime próprio, qualquer prefeitura pode ser de Mossoró, qualquer um tem seu regime próprio, e o regime geral. Quais são os benefícios que traz, e o que o senhor pode nos comentar sobre isso, daqueles educadores, outros servidores, que estão ainda no regime geral, mas desejam o regime próprio da sua instituição a que ele pertence? Opa, olha, eu mais uma vez parabenizar aqui com o estúdio aqui está maravilhoso. Está viu? bonito, tá. Está bonito. Parabenizar o doutor Wellington Barreto pela luta. É verdade. E por estar mantendo aqui em parceria com a Câmara Municipal de Mossoró, que é muito importante. Verdade. Muito importante mesmo a gente ter espaço para as instituições culturais, né? E o Wellington Barreto é um baluarte, é um gigante da cultura. É verdade. Todo mundo, sem exceção, reconhece o Wellington Barreto como um gigante da cultura moçoroense. Eu quero pedir desculpa porque eu estou um pouco gripado, né? Eu vim aqui em consideração a sua pessoa. Bondade sua. E só para salientar, eu sou até suspeito de falar, que o Wellington é um grande amigo. Desde quando eu era menino, eu conheço o Wellington de muitos anos. E eu fico imaginando, um dia, coisas acontecem. O Wellington, secretário da Cultura do Estado do Rio Grande do Norte, ia ser um show. Ia ser um show extraordinário de cultura para esse Estado. Fica aí a ideia para vocês, gestores, quando precisar de um grande nome para ser secretário de Cultura e um segundo auxiliar para ser secretário de Cultura, Antônio Clóvis Vieira. São dois grandes nomes que Mossoró devia ter pensado já, e o Estado do Rio Grande do Norte, para estar numa Secretaria de Cultura mostrando a todos nós como fazer cultura. Rapaz, você me deixou até sem jeito agora. Mas a questão de Wellington é o seguinte, ele já tem experiência, a experiência vale tudo. É verdade. E o Wellington, e a força de trabalho dele é algo magnífica. Porque você pegar uma pessoa que nem o Wellington, com a experiência que ele tem no serviço público, na administração pública, ele foi secretário, inclusive, do município de Mossoró. Só retornando um pouquinho para a sua pergunta, meu irmão, problema grande nós temos vivido em Mossoró. Qual o problema? Falta de informação. Você sabe que falta de informação é complicado, né? Nós temos, como eu tinha dito a você, nós temos o artigo 40 da Constituição Federal, que trata sobre, justamente, a modificação dela foi feita pela emenda constitucional 103 de 2019, desculpe aí o juridiquês, mas é porque a gente é acostumado a falar assim, que faz com que as pessoas incentivem os entes públicos a criar seu regime geral de previdência, seu regime próprio de previdência. O grande problema que nós estamos vivendo aqui em Mossoró é que está vivendo uma situação em que nós temos pessoas ligadas ao regime próprio de previdência social, que é a nossa Previ, e o regime geral de previdência social, que é o INSS. E qual o problema disso tudo? Porque foi criado, nós temos situações, você sabe que eu sou professor do município aposentado, e o pessoal que entrou lá até o início da década de 2000, ele tem direito à paridade e integralidade. Ou seja, a pessoa que entrou até no início da década de 2000, pela Previ, ele vai receber o último salário que ele recebia, não vai ter essa média, tá vendo a média? Aquela média que eu disse a você? É verdade. Por exemplo, 10 mil e R$1.000, ele ia dar, vamos dizer, com a média de 6 mil reais. Lá, aqui, quem tem direito à paridade e integralidade, a integralidade, vai receber o último salário. E vocês sabem que na Prefeitura de Mossoró, principalmente a gente que era da área da educação,
tem pessoas que têm um salário razoável. Verdade. Um salário bons. Verdade. Não pode reclamar. Não pode reclamar de jeito nenhum. Então vamos dizer, vamos por baixo. A pessoa teve o último salário de 10 mil reais. Se ele entrou até o início do ano 2000, ele vai receber 10 mil reais por mês. Se ele entrou depois, vamos dizer que o último salário, o salário dele variou entre 5 e 10, vamos dizer que deu a média de 6 mil reais. Então ele vai receber 6 mil reais. É uma diferença brutal. Verdade. Aí seria a paridade. E a integralidade. E a paridade. Ou seja, quem entrou até o início do ano 2000 vai receber e vai ter os reajustes normalmente. Já quem entrou antes disso, vai ter o reajuste que a União repassou, que o INSS repassou. Dá uma diferença enorme. Diferença enorme. E a grande questão, doutor Ricardo Alfredo, a grande questão é que nós temos, no município de Mossoró, vou falar especificamente, eu sou advogado e posso falar à vontade, nós temos situações, e eu disse a você que eu atendo no meu escritório, apesar de que, mais para orientar, porque a fazenda pública que me paga é o município de Mossoró, eu sou impedido de advogar contra o município. Nós temos situações que tem gente que vai se aposentar, tem dois vínculos. Tem um concursado, efetivo, e tem outro que não é concursado, que entrou no famoso trem da alegria, certo? Isso, o TJRN já se pronunciou sobre isso. Inclusive está em grau de recurso para o STF. E eu não tenho a menor dúvida que vai permanecer o voto que foi modulado, certo? Ou seja, o pessoal, quem está pelo regime geral de Previdência Social, não tem como ir para o regime próprio. Não tem. Não tem. Até porque a própria lei diz, a Constituição diz, o artigo 40 da Constituição diz, a emenda constitucional diz, a emenda 103 diz, não pode, certo? Quem é efetivo? Efetivo é aquele concursado. Verdade. Então o pessoal que entrou em 1999, por exemplo, 89, desculpa eu ter o erro. Em 89, por exemplo, que entrou na época do Trem da Alegria, da famosa trem, sem nenhum demérito, é porque o pessoal conhece assim mesmo. E a gente tem que falar a língua do povo. É verdade. Nós temos que falar a língua do povo. É verdade. Tem que ser assim mesmo. Então, o pessoal que não foi, que entrou nessa época sem concurso público, não tem. Eles estão querendo aí levar e ir, mas não tem como. Porque é algo contra a Constituição, certo? E o TJRN já declarou inconstitucional o artigo dessa lei que tratava disso, certo? Agora modulou para quê? Para que as pessoas que já estavam na Previ não fossem prejudicadas. Que também não teriam direito não, pela lei não teriam direito não, mas o tribunal modulou para que esse povo não fosse prejudicado totalmente. Então esse pessoal, pelo menos, que se aposentou por ali, contribuiu para a Previ. E as pessoas que até 12 meses para frente desse julgamento e estavam nessa situação, elas vão ter direito a ficar na Previ. Mas o outro pessoal não tem. Não tem, perdeu. Não tem como. Até porque são contratos nulos. Nulos, né? Quem entrou sem concurso público é nulos. Então, infelizmente, meu amigo Ricardo, é essa situação que nós temos hoje. Em relação... Não, tá se lutando, mas não, assim, está se criando uma falsa expectativa, certo? E você sabe que eu falo com todas as letras. Eu sei disso, isso é a parte boa que a gente tem que encontrar nas pessoas. Eu falo com todas as letras, né? Teve até um colega nosso, que é amigo em comum, não vou dizer o nome dele na televisão. Claro, de forma alguma. Claro, que ele estava piamente confiante, ele entrou em 89, que iria migrar para a Previ, mas não tem como. Não tem como. A lei. E quem é que vai botar ele lá na Previ? Existe toda uma assessoria jurídica, vai ter um processo que vai ver que ele não pode. E quem botar ele vai responder. É verdade. Vai responder. É verdade. Certo? Mas os municípios aí não podem mais criar regime próprio, porém, os que estão permanecem.
Só que nós temos, contra esse regime próprio, um problema. E você viu o que aconteceu em Brasília, e você está vendo também o que está acontecendo no Rio de Janeiro e em outras cidades. Em relação aos regimes próprios de estados e municípios. De estados e municípios. Verdade, eu vi. Eles estão pegando dinheiro e aplicando. Faz investimento. Ele faz investimento. E quem é que vai pagar a conta? A população. É verdade, é desse jeito. Então, precisa muito a responsabilidade. O problema é esse que nós não temos em Mossoró, graças a Deus. Graças a Deus que aqui passou um pouco de chance. Muito bem, gente. A gente tem Wanda Jacinto poetizando o nosso dia. A gente volta em um minuto aqui com o Dr. Antônio Clóvis falando um pouco sobre aposentadoria, INSS e regimes próprios. Olá, vamos poetizar o nosso dia? Sou uma incógnita, mas sou muito mais que isso. Sou como o leito do rio, onde a vida passa ligeira em busca do mar bravio. Esse mar também sou eu. Sou o sonho envolto em brumas, mas sou muito mais que isso. Sou o desejo cravado na esperança, pintando em aquarelas cada passo do futuro. Esse mundo colorido também sou eu. Eu sou a matéria templar, mas sou muito mais que isso. Sou a vida pulsante do ser, onde os erros e acertos da vida refinam a pureza da alma. Essa dualidade sou eu. Poema Quem Sou Eu, da poetisa Wanda Jacinto, essa que vos fala. Serviço de emergência CIOTS, em que posso ajudar? Moça, me ajude! Ele está me batendo, vem rápido! Mantenha-se em local seguro, as viaturas estão a caminho. Em caso de violência contra a mulher, não esconda, denuncie. Conte com a Patrulha Maria da Penha. Prefeitura de Mossoró. Bom, gente, você que acaba de ligar a sua TV, a gente agradece a você por sua amizade, companhia aqui conosco sempre do programa Memória Acadêmica Trajetórias. Senta um pouquinho, hoje estamos debatendo o assunto importantíssimo para a sua vida, que é a aposentadoria. Presente conosco aqui no nosso estúdio, Dr. Antônio Clóvis Vieira. Dr. Antônio Clóvis, como é o nosso amigo de longas datas, professor nosso, pessoa da mais alta estirpe dessa cidade, né? Eu costumo dizer, onde eu ando, Clóvis, quando eu escuto seu nome, que às vezes a gente não é unanimidade, mas há pessoas que é tão bem querida que se torna quase unânime no meio do povo, quando se trata de educação, direito, no setor administrativo. E falando em administração, Clóvis, nos comente um pouco, que o senhor é presidente do Rotary Club Mossoró, do 4.500, né? E também está sendo cogitado, e certamente o será, a governador adjunto do Rotary. Nos fale um pouco sobre ele. Ô, rapaz, satisfação você ter me feito essa pergunta, porque a gente, como rotariano, vocês viram que você até tenha comentado que viu o marco rotário, que o símbolo do Rotary é aquela roda, e aquela roda tem 24 dentes, que são as 24 horas do dia. Você ser rotariano é 24 horas do É verdade. dia, tá certo? Eu estou na presidência do Rotary, né? Graças a Deus, assim, estou levando aqui, agradecendo muito meus companheiros lá do Rotary pela força que me dão sempre. Nós já temos um próximo presidente eleito, que é Geraldo Maia do Nascimento, nosso irmão, nosso amigo. Verdade. Pessoa da melhor qualidade, historiador, grande historiador. Sou fã de Geraldo, viu? Sou fã de Geraldo mesmo. Também, pessoa extraordinária. Só que a gente, até o ano rotário termina dia 30 de junho. 30 de junho,
vai terminar o ano rotário, dia 1º de julho, Geraldo assume. Só que eu vou falar para você um pouco assim, o Distrito 4.500, o que é o Distrito 4.500? O Distrito 4.500 engloba os estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Então, o Distrito 4.500, ele coordena todos os 83 clubes, aproximadamente, 83 clubes, claro que vão abrindo, outros fechando, que existe nesse distrito. E eu tinha até dito a Geraldo, eu vou tirar um ano sabático, porque foi muito intenso para mim esse ano de presidência do Rotary, porque o Rotary, inclusive nós fizemos uma ação agora maravilhosa, entregamos essa semana umas cadeiras de rodas para o Hospital Tarcísio Maia. Nós fizemos um projeto e, por sugestão de Clessivânia, a companheira Clessivânia, o companheiro Jarbas Mariano, nós, e com apoio de toda a equipe, nós compramos várias cadeiras de rodas, não cadeira de rodas simplesinha, Sei. certo? Uma cadeira de roda daquela a gente poderia ter comprado 3 simples, mas compramos cadeira da melhor qualidade. Que coisa Que para pessoas acima de 120 quilos. Que coisa certo? boa. Então, com muito esforço, nós conseguimos fazer essa ação. Entregamos essa semana essas cadeiras. E é um pessoal que me ajuda muito. Pessoal que me ajuda muito mesmo. Os rotarianos me ajudam demais. E eu pensei em tirar o ano sabático. Eu disse, Geraldo, olha, eu pode me chamar para ser vice-presidente, que eu sei que eu não vou fazer nada, que você vai ser o presidente. Mas aí a governadora, 2026, 2027, me impôs isso. Ou seja, ela não me convidou, ela me impôs que eu fosse o governador adjunto dessa gestão 2026-2027, que vai ter jurisdição aqui pela Costa Branca, Pau de Ferro e o Siridó. Então, é uma região bastante ampla e que a gente vamos nos esforçarmos para cumprir bem essa missão. Então, o retorno rotariano é isso. Então, e já comecei a trabalhar. Semana passada já houve uma reunião em Campina Grande, eu fui doente desse jeito, gripado. Rapaz, é um herói. Para Campina Grande, sabe que é longe, né? É longe demais. É longe. E fui para Campina Grande com a reunião com a governadora 2020, com o governador 2025-2026, que é o André Castelo Branco, a 2026-2027, que é a Manu, que foi a que me convidou, e é de 2027-2028, porque no Rotary nós temos essa continuidade de trabalho, certo? Então a reunião foi com esses 3 governadores e com os 8 governadores assistentes, adjuntos no caso, não é mais assistente. Então nós no Hotel Garden, nós fizemos um final de semana com esse encontro lá, com todos nós. E no Hotel Garden estava havendo um encontro com o Rotaract, que são os jovens que pertencem ao Rotary, de todo o Brasil, e esse encontro com mais de 300 jovens. Então o Rotary é uma instituição muito grande e nós estamos aqui, sempre em pé e à ordem. Dia 17, 18 e 19 de abril iremos todos os rotarianos para lá, em João Pessoa. Em maio, 2 dias também, 23 e 24, salvo engano, vou ter que ver no calendário. Nós estaremos em Caruaru, em outro evento grande. Longe. Semana que vem, o pessoal estava estressado, lá no Rotary o pessoal está estressado. Estou brincando, né? Mas o pessoal estava lá e meu tesoureiro, Jarbas Mariano, você conhece bem. Doutor Jarbas. Você conheceu alguma pessoa melhor do que Jarbas, João? Não existe. É difícil, não. Pessoa extraordinária. Então, Jarbas é meu tesoureiro. Eu disse, Jarbas, como é que está o nosso caixa aí? Ele disse, está equilibrado. Como é que está o nosso tempo? Equilibrado. Então, vamos fazer o seguinte, semana que vem, sexta-feira, você organiza uma viagem aí para a gente ir lá para Porto Alegre, naquele hotel. Eu sei. Eu quero ver alguém voltar estressado. Aí ele disse, vamos sair daqui 7 horas da manhã, tomar café no Bom, entra para visitar a barragem de Santa Cruz, depois vamos para Porto Alegre, vamos lá, passar o dia por lá, depois vamos para o West Park, vamos para Martins, então não tem como se estressar. Então, Rotary, a gente trabalha muito, mas também a gente se diverte
Muito. O Rotary é extraordinário. Então, o Rotary está dentro dessa situação e eu estou trabalhando muito para que a gente consiga entregar para o companheiro Geraldo Maia o Rotary mais equilibrado possível e uma situação assim, no que o Rotary realmente se dispõe, que é dar de si sem pensar em si. Muito bem, isso é fantástico, que sirva de lição para os que desejam, de uma forma ou de outra, participar das coisas públicas, que nelas a gente pensa na maioria e não na minoria. O Brasil precisa dessas mudanças, desse novo pensar. O país todo de ponta a ponta. Nós estamos, Clóvis, numa reviravolta extraordinária como nação. E você que está em casa, temente a Deus, ore por essa nação, peça ao Eterno. Você que também se classifica como ateu ou não, peça que as forças, pelo menos da energia positiva, venham a essa nação e a gente possa fazer uma reviravolta e os homens públicos possam entender ou entenderem que eles são servidores do povo e não reis ocultos e postos. Vamos pedir a Deus isso. Voltando ao nosso assunto, doutor Clóvis, faça para a gente uma miscelânea entre a aposentadoria para dona de casa e a aposentadoria rural. Olha, assim, são temas totalmente diferentes, né? Porém, a dona de casa, ela contribuindo normalmente, chegou à idade, ela vai se aposentar, certo? Ela tem que ter contribuído. Feitas as 15 contribuições. Os 15 anos de contribuição, isso. Normal, vai se aposentar. Aos 62 anos. Isso. Agora vamos para o agricultor, para o rural. A reforma de 2019, depois de muita luta mesmo, nós tem muita gente que não é comprometida com o povo no Congresso, mas nós temos pessoas comprometidas. Temos também. E tem a pressão popular também. Então, atendendo a pressão popular, não houve mudança na aposentadoria do trabalhador rural. Tanto para a mulher, que permaneceu com 55, como para homem, que permaneceu aos 60 anos. Só que, do mesmo jeito, tem que ter 15 anos de exercício comprovando o exercício de atividade rural, certo? E existe um documento que é pré-requisito oficial, que é a autodeclaração, certo? A autodeclaração, a pessoa preenche aquela autodeclaração, dizendo que é agricultor direitinho, com uns 15 anos, e vai dar entrada no INSS e consegue se aposentar. Ora, mas não só a autodeclaração. Tem que ser instruído com documentos capazes de provar que ele trabalhava. E os documentos são vários, né? Alguns documentos públicos. Pronto, quem mora em assentamento, por exemplo, que nós temos muitos, viu? Tem. Então fica fácil de provar. Agora tem gente que um documento que você também precisa é o INCRA da terra. Altamente importante. Importante, A só que inscrição do INCRA. tem gente que trabalhou a vida toda, nasceu e se criou na terra e sempre trabalhou em terra dos outros. E vai pedir um INCRA, um negócio, alguma coisa que comprove que ele trabalhava. Eu estou com um caso aqui interessante em Martins, agora. O rapaz, ele sofreu um acidente de moto, ele nasceu e se criou na agricultura mesmo. Vivia em Martins, separou, foi para Janduís, aquela região, trabalhar no sítio também. Só que sofreu um acidente, não tem como comprovar nada que é agricultor. Pode um negócio desse? Rapaz. Vamos torcer que os juízes queiram, pegando aqueles iniciozinhos de prova, queira fazer uma audiência. Problema grande também, que eu não sei de onde, está acontecendo muito em Pau dos Ferros. Se dá entrada numa ação, junta algumas provas, os juízes dizem, não, me traz mais provas. Me traz mais provas. Ele nem avalia as que tem. Nem avalia que tem. Aí é complicado. Eu estou com aqui no sítio EMA também parecido com essa situação. Certo? Então, o trabalho de advogado é cruel. Você pensa que é brincadeira, que a gente depender desse povo, meu amigo. Assim, da interpretação, porque eu e você, não querendo ser melhor que ninguém,
Mas nós nascemos numa famílias humildes e a gente sabe o que é a É humildade. verdade. Eu nasci na agricultura, trabalhei na agricultura até não sei quantos anos, plantando. Até hoje eu planto ainda. Até hoje eu planto. Se choveu, eu tenho um terrenozinho, vou plantar, eu gosto de plantar. Isso é bom, Cláudio. É bom, desestressa a É pessoa. verdade. Traz Mas aí tem alegria e gente vida. que sobrevive da agricultura. Exatamente da agricultura. Mas não tem como provar que é agricultor. Tá certo? Verdade. Então, só resumindo, homem e mulheres na agricultura, agricultores, mesma situação. 55 anos mulheres, 60 homens, e tem que provar 15 anos de efetiva atividade rural. Já a dona de casa, ela tem que contribuir. Contribuiu, completou a idade, ela se aposenta. Muito bem, nós estamos chegando ao final do programa. Quero agradecer ao doutor Antônio Costa por estar aqui conosco. Mas tem uma pergunta que eu gosto muito. Eu faço sempre a todo mundo que senta aqui conosco. O mundo tem uma visão que nos vê, sabe que ele faz uma análise e nos vê daquela forma. Eu só vejo duas pessoas que nos conhecem bem. Uma terceira é a nossa mãe, que nos conhece. A primeira é Deus, a segunda é você mesmo e sua mãe. Quem é Clóvis por Clóvis mesmo? É difícil. Nem a gente se conhece mesmo, né? Nem a gente se conhece mesmo. Eu gosto muito de... Você sabe, você é doutor numa área bem específica e você estudou muito filosofia. Verdade. E eu gosto dos filósofos. Eu gosto muito dos filósofos, certo? Os pré-socráticos, de Sócrates para cá, e você vem para o do século XIX, Nietzsche. Eita, Nietzsche! Friedrich Nietzsche. Demais. Então venha para cá, para os do século XX, XXI, eu gosto muito. E a gente às vezes a gente não consegue nem se entender direito. Mas Clóvis é uma pessoa que procura acertar de manhã, de tarde, de noite. Eu me vigio, entendeu? Eu me vigio de manhã, de tarde, de noite. Para ver se aquilo agradaria a minha mãe e a meu pai, que são as pessoas que eu mais honro. É meu pai e minha mãe, as pessoas que eu mais honro. Então eu sou uma pessoa que me vigio. Falhas eu tenho tantas que eu nem sei explicar, mas eu estou me vigiando sempre para andar em cima daquela linha reta. E se minha mãe lá em cima estiver me olhando, opa, você está bem. Ô, rapaz, não é por aí não. Então eu sou uma pessoa que tenho que matar o leão a cada dia para me vigiar. Muito bem. O nosso tempo está acabando e eu gostaria de deixar à vontade para as suas considerações finais. Olha, nós temos uma missão nessa terra. Todos nós temos uma missão e temos que cumpri-la da melhor maneira possível. E eu tento, nossa missão que a gente pega, a sua, é o nosso trabalho. Né? Paralelo a isso, a gente tem as coisas, que a gente vai andando com elas. Minha missão é da educação. Eu saí há 2 anos que eu já não estou mais em sala de aula, mas minha missão basicamente é essa, é promover a educação e ver se eu consigo fazer um mundo um pouquinho melhor. Porque não precisa de fazer muita coisa não, para fazer um mundo melhor, não. É só a gente tentar andar na linha. É só você dar um bom dia a quem chegou na sua sala. Né? Verdade. Você chegar na sua... Um dia desse uma pessoa lá... Porque você sabe a quantidade de gente que eu atendo lá? Eu sei. E às vezes eu atendo, a pessoa demora e as pessoas lá fora ficam irritadas porque está demorando tanto porque batendo na porta. Mas às vezes eu vejo que o momento daquela pessoa é ali. Se eu não tratar ela bem, daquele jeito, aquela pessoa pode voltar mais amarga ainda, né? Então procura adoçar a vida das pessoas. E tem uma coisa interessante, eu vou falar isso aqui especificamente para o Rotary. O Rotary são por pessoas maravilhosas e tudo. E tem gente que às vezes, eu tenho um sino, você sabe que eu tenho um sino lá que eu bato no sino com o marido, quando a pessoa está conversando. E às vezes tem pessoas que se incomodam porque tem gente que está conversando demais, assim demais para outras pessoas, e quer que eu bata o sino. Mas
às vezes, o momento daquela pessoa, dela falar, dela extravasar, é ali. Então, quem sou eu para chegar ali e cessear a ânsia que a pessoa ali está tendo de conversar? Então, eu tenho muito cuidado em cortar a palavra da pessoa, né? Porque às vezes a pessoa está ali, quer falar, e eu vou escutar e dar atenção ao que ela está ouvindo. Então, o Clóvis é por isso aí mesmo. Nós agradecemos a sua participação, a gente espera trazê-lo novamente aqui para novas orientações, que esse tema é muito extenso. Deus lhe abençoe nessa rica jornada que eu conheço de perto. Muito bem, gente. O Grupo Encanto canta uma das suas últimas canções de hoje, que é a Oração de São Francisco, e agora eu vou à reflexão. Bom, hoje a nossa reflexão é sonhar um sonho impossível. E eu digo a vocês que é uma das mais lindas reflexões que virou canção da música popular brasileira. Ela é um poema que se transformou em canção. Sonho impossível. Diz assim: sonhar, mas um sonho impossível. Lutar quando é fácil ceder. Vencer o inimigo invencível. Negar quando a regra é vender. Sofrer a tortura implacável. Romper a incabível prisão. Voar no limite improvável. Tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão, virar esse mundo, cravar esse chão. Não importa saber se é terrível demais, quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz. E amanhã, se esse chão que eu beijei for meu leito e perdão, vou saber que valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição, e o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Bem, pessoal, a edição do Memória Acadêmica Trajetórias vai ficando hoje por aqui. Eu sou Ricardo Alfredo. Agradeço a sua amizade, audiência e companhia. E espero que todos fiquem bem com o Eterno. E se cuide, para que na próxima edição possamos mais uma vez estarmos juntos. A todos vocês, o nosso forte abraço.